países não têm amigos nem inimigos, apenas interesses. Não há boas intenções envolvidas, apenas a busca por algum tipo de benefício próprio em cada acordo internacional. Se você tem isso claro, então poderia ser suspeito sobre o gigante asiático e sua política econômica expansionista. Através da construção de projetos de infraestrutura em muitos países, vários deles envolvidos na famosa nova Rota da Seda. Para essas construções, são feitos empréstimos milionários. Às vezes os países são como as pessoas e se endividam sabendo que não poderão pagar. E os bancos e a China sabem disso. Encontramo-nos, senhores, diante da suspeita da armadilha da dívida chinesa. No vídeo de hoje faremos 3 perguntas. Primeiro, como a China chegou a ter um poder econômico tão grande a nível mundial? 2. O que é a dívida e a armadilha chinesa? 3. Quais países teriam caído nessa armadilha? Você se interessa? Vamos lá? Então, fique até o final do vídeo. Parênteses. Como venho compartilhando nos últimos vídeos, decidi me aventurar no mundo do trading para poder reinvestir no canal. E deixem-me dizer-lhes que os resultados têm sido mais do que satisfatórios. Minha grande descoberta foi o Pocket Broker, uma plataforma onde operar é tão intuitivo que até os iniciantes podem obter bons retornos desde o início. Deixe-me explicar o processo básico em 3 passos simples. Primeiro, baixe o aplicativo e complete um rápido registro. Segundo, abra sua primeira operação com confiança. Terceiro, revise após algumas horas e pronto, você já estará vendo seus primeiros lucros, que podem ser de 100 ou até mais, dependendo do movimento do mercado. Aqui compartilho um conselho que fez a diferença nas minhas operações. Sempre analiso o gráfico de velas que a Pocket Broker oferece. Quando aparecem 3 velas verdes consecutivas, é um claro sinal de tendência de alta, indicando o momento perfeito para comprar. Esta simples, mas eficaz análise técnica permitiu-me tomar decisões mais acertadas e aumentar consideravelmente os meus lucros. O registro na Pocket Broker é extremamente rápido, mais rápido do que fazer uma publicação nas redes sociais. Podem fazer isso com o seu e-mail ou vinculando suas contas do Google ou Facebook em questão de segundos. Mas isso não é tudo. Como um presente especial para meus seguidores, ao usar o código MAPA6, durante o registro, receberão um generoso bônus no seu primeiro depósito, que lhes dará aquele impulso inicial tão valioso. Uma das maiores vantagens do Pocket Broker é a flexibilidade para retirar lucros. Oferece múltiplas opções seguras, como transferências bancárias, carteiras eletrônicas e criptomoedas, com processamento rápido e sem complicações. Com 0 comissões por retirada, suporte disponível 24/7 e acesso a mais de 100. 30 ativos com rendimentos de até 92%, incluindo Forex, ações e criptomoedas. Esta plataforma se tornou minha aliada para gerar renda adicional. O que está esperando? É o momento ideal para iniciar. Use o código MAPA6 no registro para maximizar suas oportunidades desde o início. O link direto você encontra na descrição e no primeiro comentário. Mãos à obra e vamos gerar essa renda extra. Em 1960, nos Estados Unidos, potência hegemônica que estava on fire, foi lançado o primeiro laser funcional na China. Bem, vivia-se a grande fome sob o regime de Mao Zedong, na qual, segundo as estimativas mais pessimistas, morreram 47 milhões de pessoas, ou seja, como se todos os argentinos morressem em apenas 3 anos. Este triste acontecimento evidenciava que há menos de 70 anos, a China era um país paupérrimo em todo o sentido da palavra. O grande salto adiante de Mao Zedong foi tão eficaz para o bem-estar dos chineses quanto a invasão da Ucrânia para evitar que a OTAN continue se expandindo. Mao morre em 1976 e eventualmente chega ao poder o homem-chave para o despertar do gigante asiático Deng Xiaoping.
Suas reformas econômicas, baseadas na abertura ao comércio internacional e no incentivo ao investimento estrangeiro, foram um sucesso retumbante. Em algumas décadas, 800 milhões de pessoas saíram da pobreza, construiu-se uma poderosa indústria tecnológica e manufatureira, e a China se integrou ao sistema financeiro global. Hoje em dia, o país é a segunda economia mundial e se tornou uma verdadeira ameaça para a hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos. A obsessão de Donald Trump com a China, ele sabe disso? A China é a segunda economia do mundo, o maior exportador e o segundo maior importador de todo o planeta. Mais de 30% da produção industrial mundial é realizada na China, que é o principal parceiro comercial de mais de 120 países. A já mencionada Iniciativa do Cinturão e Rota é o seu projeto principal, no qual, segundo o Partido Comunista Chinês, propõe-se um novo conceito para as relações internacionais, baseado na ideia de negociar, construir e compartilhar. Não é que o objetivo principal da China seja o desenvolvimento dos países ao construir estradas, portos e pontes para eles, porque ela não é nenhuma irmã de caridade. Além de promover o comércio do qual ambos se beneficiam, há um fim político por trás de tudo isso, que é ganhar influência nos governos através da geração de dívida. Dívida é sinônimo de dependência, e não é que seja sempre ruim. De fato, pode ajudar muitos países a progredir, assim como pode afundá-los. As principais suspeitas a respeito se baseiam nas letras pequenas dos contratos, que nunca são de conhecimento público e que podem envolver a cessão de territórios, bens ou ativos nacionais. Afinal, quem diabos lê as letras pequenas? Talvez nem os próprios políticos que assinam os contratos. A armadilha da dívida chinesa é um conceito popularizado em 2017 pelo acadêmico indiano Brahma Shaleni. No entanto, assim como existem vários críticos da política econômica da China, também existem vários estudos e especialistas que questionam a veracidade da armadilha chinesa. Think tanks de prestígio como o Chatham House, do Reino Unido, ou alguns economistas do Banco Mundial, indicam que não há provas sistemáticas de que a China haja com intenção maliciosa ou predatória, e que muitas vezes os problemas da dívida derivam da má gestão local. Mas antes de formar sua própria opinião, vamos ver os casos mais emblemáticos que estão associados à armadilha da dívida chinesa, começando pelo Sri Lanka. Em 2007, obteve um empréstimo de 361 milhões de dólares de bancos chineses para construir o porto de Hambantota. Após sua inauguração, o porto não gerou as receitas esperadas, fazendo com que o Sri Lanka não pudesse cumprir suas obrigações financeiras. Para aliviar sua situação, o governo do Sri Lanka assinou um acordo com a China Merchants Port Holdings, alugando o porto por 99 anos em troca de uma quantia significativa. Ou seja, o segundo maior porto do país já está nas mãos dos chineses, nos levando ao Paquistão. Em 2015, iniciou-se um projeto conhecido como Corredor Econômico China-Paquistão, que buscava conectar o porto de Gwadar com a região chinesa de Xinjiang. Este projeto foi avaliado em mais de 60 bilhões de dólares, então saiu caro para o Paquistão. Hoje em dia, estima-se que os bilhões que deve à China representam 1/3 de sua dívida externa total. Embora neste caso não tenha havido uma cessão direta de ativos como no Sri Lanka, em 2017 o Paquistão concedeu à China Overseas Port Holding o controle operacional parcial do porto de Gwadar por 40 anos. No Sudeste Asiático, estima-se que a dívida externa do Laos é de 88% do seu produto interno bruto. Quase metade dessa dívida é com a China. O projeto emblemático é a ferrovia Boten-Vientiane, que conecta a capital laosiana com Boten, cidade fronteiriça com a China. Grande parte do projeto foi financiado por empresas chinesas,
E, ó, surpresa, o governo laosiano não conseguiu honrar suas dívidas. Em troca, permitiu em 2020 que uma empresa chinesa assumisse uma participação majoritária em sua rede elétrica nacional. No ano de 2024, foi relatado que Laos estava considerando trocar sua dívida por participação em ativos com a China, o que sugere uma possível cessão de controle chinês em certas áreas estratégicas. No continente africano temos o caso da Zâmbia. Cerca de 1/3 da sua dívida total é com credores chineses para projetos de infraestrutura, como a central hidroelétrica de Kalfe-Gord Lower. Em 2018, surgiram relatórios de que a empresa estatal de eletricidade, SESCO, poderia ser adquirida por entidades chinesas em troca, o que foi negado pelo governo zambiano. No Quênia, o ferroviário Mombasa-Nairobi, que conecta a capital com o principal porto do país, foi financiado em 90% pelo Banco de Exportação da China. Este financiamento disparou a dívida externa do Quênia e o governo teve sérias dificuldades para cumprir com o pagamento da dívida. Assim como na Zâmbia, surgiram relatórios sugerindo que o porto de Mombasa poderia ter sido usado como garantia para os empréstimos chineses, o que foi negado por ambos os governos. No entanto, a falta de transparência nos termos do contrato alimentou especulações e preocupações públicas sobre a possível perda de ativos estratégicos. Depois de examinar esses casos, não há uma verdade universal sobre a percepção das intenções da China. Enquanto alguns analistas garantem que a China faz esses empréstimos de maneira deliberada, outros afirmam que não há provas de que tenham essas intenções e culpam os governos pela má gestão da guerra. Portanto, tudo depende da percepção que você tem em relação ao gigante asiático. Qual é a sua? Deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Além disso, deixo na descrição as minhas redes sociais e caso queira ver os novos vídeos em pré-estreia e ter uma maior interação comigo. Suas doações no Patreon, unermanito.net ou membros do canal são bem-vindas. Até a próxima!